Sejam bem-vindas a essa aula, A Mulher Próspera que Existe em Mim. Essa aula, ela foi criada, né, com vários itens, com vários assuntos, para que você se lembre que dentro de você, que existe uma mulher próspera dentro de você, em você, e é através dela que você realmente consegue se realizar. A gente foca muito aqui nessa questão da prosperidade financeira, porque é uma das coisas que mais impacta, né, as mulheres, e aonde é preciso olhar o porquê é que eu estou com alguma limitação, porquê é que eu estou com alguma dificuldade financeira. Então, eu quero trazer esse compartilhar para vocês que essa mulher, ela existe, ela está em você, você é ela. Só que para a gente realmente fazer ela ter essa vida, ela se manifestar, ela tá aqui criando, realizando e recebendo de acordo com tudo aquilo que você já sabe que você é merecedora, tem alguns pontos que a gente precisa trabalhar e que muitas vezes provavelmente você até já ouviu, que você já se trabalhou, mas o relembrar é tão importante quanto a gente ter esse conhecimento, quanto a gente aprender. Então, a gente vai estar aqui lembrando, revendo, compartilhando todos esses assuntos, tá bom? Eu vou abrir aqui a página porque tem a apostila para vocês estarem acompanhando. Abriu para vocês? Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Eu acabei imprimindo, A mulher... só que o meu cartucho estava muito fraquinho, e eu acho que tem umas páginas que não foram muito bem, assim, impressas. A letra está bem rajadinha, assim. Mas aqui vai ter todo o material, depois tu pode estar até escrevendo algumas partes, algumas anotações que são importantes, tá? Então, a mulher próspera que existe em mim. Eu estou resgatando muitas coisas que nós estamos trabalhando, e foi muito importante esse encontro que foi feito, né, no 1 a 1, no individual com vocês, porque justamente foi a partir dali que eu criei esse material para nossas aulas. E é exatamente isso, né? Conversando com mulheres de verdade, com as suas limitações, com as suas dificuldades, que está aqui essa parte, né, escrita, para que a gente realmente olhe, absorva um pouco mais e comece a se trabalhar, a se olhar, a colocar em prática tudo isso, tá bom? Então, as mulheres que são do Código da Mulher Próspera vão ter, através dessa apostila, todos os exercícios, nós vamos ter dinâmicas, e para as mulheres que estão aqui, que vão estar recebendo esse material também como um presente lindo, eu não vou estar disponibilizando as terapias, as dinâmicas, os exercícios, as tarefas, por quê? Porque isso faz parte de quem está realmente no programa, mas o conhecimento está aqui porque nós precisamos compartilhar com o maior número de mulheres, e vocês disseram sim, estão aqui, então sejam todas bem-vindas. A mulher próspera que existe em mim. Consciência, campo e transformação. Mulher próspera, você chegou aqui porque algo em você já sabe que o problema não é o quanto você trabalha. Você trabalhou, reorganizou, recomeçou, acreditou de novo e o padrão continuou. O dinheiro entra e some antes de pousar em lugar nenhum. O mês fecha apertado, mesmo quando o movimento foi bom. Aí você acelera, cresce um pouco, e em algum momento trava. Às vezes sem uma razão aparente, sem explicação que a lógica alcance. E isso não é falta de esforço, isso não é falta de competência, isso não é azar. É o campo realmente operando na frequência errada, né? Numa frequência que precisa ser olhada e precisa ser transformada. E é muito normal isso, né? Porque é unânime, eu tenho certeza que é unânime. O que eu falei aqui é uma real. Você começa a crescer, as coisas começam a engrenar e em algum ponto trava. E você se pergunta, por quê? Como eu estou fazendo? Eu estou fazendo as coisas
como eu sempre fazia. Por quê? Porque não são as tuas ações, não é o teu esforço, não é a tua falta de capacidade. O campo é tudo que nos envolve no nosso físico, no nosso emocional, no nosso energético, no nosso mental, no nosso espiritual. E aí eu preciso realmente fazer o quê? Ajustar esse campo, né? Campo na frequência errada não se resolve com mais esforço, não se resolve só com planilha, com mais um curso, com mais horas de trabalho, ou com mais fé no universo, né? Porque a gente ouve muito que a gente precisa ter fé, mas não é só fé que vai resolver tudo, né? E esse campo, ele se resolve quando você vai exatamente fundo o suficiente para você tocar o bloqueio realmente que está instalado. E foi esse trabalho que a gente fez, né, no trabalho do 1 a 1, não é verdade? A gente olhou para pontos muito importantes, que pode ter sido leve, pode ter sido sutil, um momento rápido, mas eu tenho certeza que fará, se já não está fazendo, uma grande diferença a partir desse encontro. Eu tive insights, assim, de algumas de vocês incríveis sobre as mudanças, sobre as transformações que começaram a surgir, pontos de vista a partir daqueles minutos que nós passamos conversando. Então, eu fiquei muito realizada por a gente estar construindo isso juntas, né? Porque não funciona se cada uma de nós não fizer a sua parte. Então, eu criei esse material a partir de tudo isso, e esse material, ele não é motivação, ele não é uma lista de técnicas, é exatamente um processo do quê? De consciência. É mais um convite para você se olhar com honestidade, para você identificar o que dentro de você ainda está operando contra aquilo que você quer dizer, contra o que você diz que quer. Porque a gente quer muita coisa, a gente quer coisas boas, a gente quer coisas maravilhosas. E por que às vezes eu não estou conseguindo? O que tem no meu campo que eu preciso olhar? Então, é essa honestidade, é esse acolhimento, é olhar que o que trava a sua prosperidade não está lá fora. Não está lá fora. Isso vocês podem ter certeza absoluta. E vocês já sabem disso, né? É justamente o campo que você carrega, nas crenças que absorveu antes de ter consciência para questioná-las, nas feridas que moldaram a forma como você se relaciona com o dinheiro, com o valor, com receber e com aparecer. Grande parte dessas feridas não começou agora, começou muito antes, numa criança que tirou conclusões sobre si mesma que nunca foram revisadas. Então, eu quero que você saiba que você não nasceu para ser escasso, e você sabe disso. Você aprendeu a ser. E aquilo que a gente aprendeu, a gente também desaprende. Então, se você aprendeu a ser escassa, hoje você já está num processo, né, de se tornar realmente essa mulher próspera que existe em você. Eu achei maravilhoso o encontro. Mas eu gostaria que vocês me contassem como que foi para vocês, se vocês quiserem compartilhar, tá? Foi maravilhoso? Mesmo quem não esteve ali no 1 a 1 que a gente fez a leitura do baralho, ele foi simplesmente incrível. Então vamos para o nosso tópico 1. O que é prosperidade de verdade? Prosperidade não é um número na conta. É o que fica depois que o número chega. É aquilo que você sustenta, é o que você consegue receber sem você se sabotar, sem você gastar antes de assentar, sem você criar uma urgência que justifique o dinheiro ir embora antes de você construir algo. E quando eu digo esse construir algo, pode ser simplesmente o fato de você construir aquele momento do quê? De celebrar, de contemplar, de agradecer. Então, a gente pode construir coisas importantes quando o dinheiro chega. Ao invés do dinheiro só chegar e você já começar a puxar ali a tua planilha de contas, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, eu tenho que pagar aquele outro. Não. Qual que é o primeiro momento, o primeiro movimento que a gente precisa fazer? Agradecer, consagrar, abençoar esse dinheiro que chega, sabe? Celebrar, contemplar realmente, porque isso, quando, gente, seja R$1 que chega para você, quando você faz esse movimento, o universo fala, uau,
olha só a alegria dessa mulher. Vamos mandar mais para ela. Ela sabe agradecer, ela sabe valorizar. Ela sabe valorizar o que ela está recebendo. Então, isso já é construir algo, tá? Uma mulher, ela pode faturar bem e mesmo assim continuar vivendo em escassez. Porque a escassez, ela não é um estado financeiro. É um estado de campo, é uma frequência que repele o que a tua mente diz que quer. A minha mente quer, a minha mente está aqui pronta para cocriar. Faço todos os exercícios, faço visualização, faço tudo certinho. Por que eu não estou conseguindo? Né? Então, a frequência, se você não tiver na frequência certa, na frequência que está ali, realmente ajustada à frequência do dinheiro, da prosperidade, você não vai conseguir, você vai repelir. Então, aquela mulher que cria um teto invisível que ela não consegue ultrapassar por mais que tente. Gente, eu vivi isso por muito tempo. Eu batia aquele teto e eu não conseguia sair dali. Então, eu tive que me trabalhar exatamente nessa questão de permissão. Eu me permito crescer mais. Ano passado, nós fizemos até um trabalho muito bonito, que era... Agora me fugiu o nome. A gente trabalhou com multiplicação, né? Então, eram 12 módulos que nós trabalhamos em grupo, também um grupo, e um deles era justamente ultrapassar o teto. Gente, foi muito incrível, porque ali eu consegui ultrapassar, assim, numa porcentagem muito legal. E é claro que, às vezes, você vai chegar naquele teto, você vai precisar sustentar aquela frequência, sustentar aquela energia, e aí você vai trazendo os teus objetivos. Foi o código da multiplicação financeira. Gratidão, Leila. Aí toda vez que eu preciso lembrar do nome, a Leila me socorre. Foram 12 módulos, o código da multiplicação financeira. Foi um trabalho lindíssimo que a gente fez, tá? Então, que cria um teto invisível que ela não consegue ultrapassar por mais que tente e que faz o dinheiro circular sem pousar. Prosperidade de verdade, ela tem 4 dimensões. Quando uma delas está bloqueada, as outras acabam perdendo força. E aí o teu esforço faz o quê? Ele dobra sem que o resultado acompanhe. Então a gente vai olhar quais são essas 4 dimensões: receber, sustentar, expandir e pertencer. Receber vai ser a primeira dimensão que a gente vai olhar. É a capacidade de receber, mas é receber sem culpa, sem se justificar, sem tentar compensar. A mulher que não consegue receber, ela vai encontrar formas inconscientes de devolver aquilo que chegou. Então, como que isso acontece? Cobra menos, entrega mais, dá descontos que ninguém pediu, sente desconforto quando ela é reconhecida. O problema não está no dinheiro, está no campo de merecimento. E o campo de merecimento, ele foi formado muito antes da vida adulta. A gente aprendeu sobre merecimento lá na nossa infância. Só me fala quem de vocês que passou por essa situação. Você precisa comer tudo que está no teu prato para você ganhar a sobremesa. Você precisa comer tudo que está aqui no teu prato. Só vou trazer esse exemplo. Você precisa comer tudo que está aqui. Você precisa comer toda essa comida saudável para você comer um doce depois. Quem é que passou por isso? E nunca comia. Gente, vocês têm noção que isso aí é sobre merecimento? Meu Deus, eu tenho que fazer uma coisa que eu não gosto. Eu vou ter que comer isso aqui que eu não gosto para eu merecer um docinho. Então, assim, ó, é muito intrínseco essas questões que a gente carrega lá na nossa infância e que passa muito despercebido. Você tinha que comer todo aquele arroz com feijão que você nem queria. Gente, eu fui aprender a gostar de feijão faz pouco tempo porque eu era obrigada a comer feijão para poder merecer uma coisa depois. Então, a gente aprendeu que eu preciso o quê? Sofrer, me sacrificar, engolir o que eu não quero para eu merecer. Não é verdade? Gente, é tudo um reflexo, por isso que eu falei já no início, né? Nada tá fora, tá
tudo dentro. E quando a gente começa a acessar e ter essas percepções, a gente fala, uau! E é muito bonito porque aqui é um guia, é um direcionamento, mas quem vai se conectar é você. Só você conhece a tua história 100%. E ainda tem muita coisa que você esqueceu, porque a tua mente, como em um processo, né, de proteção, te fez esquecer muitas coisas. Mas quando você começa a se preparar, a se abrir para esse processo de autoconhecimento, de olhar, de acolher o teu ser por inteiro, começa a vir umas pinceladas e as coisas começam a ficar um pouquinho mais claras, tá? A segunda dimensão, sustentar. O que chega, fica. Não some. Não queimem urgências criadas pelo próprio campo. Muitas mulheres têm boa entrada de dinheiro, mas não conseguem construir patrimônio. A renda chega e escoa. E isso não é desorganização financeira, é o campo que não se sente seguro para ter, para guardar, para ocupar um espaço maior. E quando eu estou falando aqui de patrimônio, gente, não é carro, não é casa, pode ser aquele computador que você investiu para o teu trabalho, aquilo é um patrimônio. Pode ser uma roupa que você precise, tudo isso é patrimônio. Você vai criando o teu patrimônio quando você aprende a sustentar, tá? Então, quando a gente não tem essa dimensão organizada do sustentar, sempre vai surgir uma emergência. Por quê? Porque o teu campo está tão acostumado com aquilo, né? Ele está tão habituado de ter emergências, urgências, que você acaba co-criando situações para você estar sempre no mesmo padrão, para você não fugir dessa frequência. Então, as coisas estão indo muito bem, puf, vem uma urgência, vem algo que você disse, não estava esperando, me quebrou de novo esse mês. Não é verdade? A terceira dimensão, expandir. Crescer não ativa a sabotagem, tá? A mulher, ela consegue sustentar volumes maiores, clientes mais alinhados, projetos mais ousados, sem travar no meio do caminho. A expansão só é possível quando a identidade interna acompanha o crescimento externo. Quando o campo aguenta o novo sem puxar de volta para o familiar. Então, o expandir é realmente, né, crescer. E aí, quando a gente não consegue, tem as retrações, tá? Então, a gente tem que ir expandindo, expandindo e sustentando e recebendo, e expandindo e sustentando e recebendo. Vocês veem como é que tá tudo interligado aqui? E a quarta dimensão, que é pertencer. A mulher próspera sente que esse lugar é dela. Não é sorte temporária, não é exceção que pode acabar, é uma frequência, é uma identidade. Ela não está esperando ser descoberta. Ela já sabe o valor de quem ela é e de tudo que ela entrega. Porque se você está tentando pertencer a um grupo ou ao próprio sistema familiar que não prosperou, você vai sempre estar naquela frequência. E nós nascemos, né, com essa identidade de pertencimento. Todos nós queremos pertencer. Todos nós nos trabalhamos para pertencer. Quantas coisas que você já fez na sua vida que não eram seus hábitos, que você não queria, mas você fez para pertencer àquele grupo de amigas lá no colégio, da faculdade. Você tenta se enquadrar, mesmo fazendo coisas que não fazem parte do teu perfil, que vão contra, às vezes, os teus pensamentos, o teu caráter, simplesmente por pertencer. Não é verdade? A história, eu vou dizer assim, ó, um ponto, né, que eu vejo e que isso marcou muito é a questão da bebida alcoólica. Quantos adolescentes que acabam bebendo, tomando bebida alcoólica só para fazer parte daquele grupo, porque todo mundo, né, consome aquilo. E isso é para várias coisas. Então, todo mundo quer pertencer. Então, observe que quando essas 4 dimensões elas estão abertas, a prosperidade ela não é um evento isolado, ela é um estado, ela é a forma como a mulher existe no mundo. Então, eu realmente preciso estar aberta a receber, sustentar isso, expandir
e pertencer. E aí, ao que eu quero pertencer hoje? Aonde que eu quero pertencer? A uma prosperidade real, a uma prosperidade verdadeira. E quando eu falo isso, eu gosto muito, né, de trazer para vocês que o que eu quero trabalhar aqui é justamente uma mulher próspera na vida real. A mulher próspera que lava sua roupa, que faz a sua comida, que vai para o mercado com os filhos, que tem uma vida que não está longe da realidade de ninguém. Muito pelo contrário, é a vida real de uma mulher que trabalha, que é mãe, que é esposa, que é filha, que é companheira. É sobre isso. Só que isso aqui engloba para qualquer mulher que realmente queira prosperar, tá? Então, olha a reflexão que eu trouxe aqui. Em qual dessas 4 dimensões você sente mais resistência hoje? Tem alguma que você identifica com uma maior resistência? Se vocês quiserem escrever no chat, fiquem à vontade. Gente, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a questão do receber. Eu sempre achei que eu era mulher muito aberta para receber. Sempre. E acho que o sustentar realmente é bem desafiador. E o merecer, né, que é a primeira dimensão. Quando eu comecei a fazer os grupos, a Leila é prova que ela trabalhou comigo. Gente, eu fazia umas jornadas, eu entregava tudo o que eu tinha. Eu me exauria de cansaço físico, energético ali, movendo. Gente, eu já estava saturando as pessoas, porque eu achava que eu precisava entregar muita coisa, muito além. E aí acontecia alguma coisa e eu estava lá, gente, vamos fazer mais isso, vamos fazer. Eu me exauria. Por quê? Porque ali, no meu ser, ainda estava a questão, né, de que eu precisava entregar muito para merecer os meus clientes, para que eles estivessem um pouco ali. Tem um pouco de cada, mas o maior é sustentar. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. O pertencer nos pega muito forte, só que de maneira totalmente inconsciente. O sustentar a gente consegue observar. Agora, o pertencer, ele está bem no inconsciente, ele está muito na questão sistêmica também. Nosso item 2, o dinheiro como espelho do campo. O dinheiro não é problema. O dinheiro nunca foi problema. Se hoje você está sem dinheiro, está com alguma dificuldade, eu quero que você saiba que a mesma quantidade de dinheiro no mundo existe. Ele não sumiu. Ele pode ter sumido da tua mão. Por quê? Porque o dinheiro, na verdade, ele não é problema, ele é um reflexo, ele é um espelho, né? Ele mostra com uma precisão que nenhuma conversa alcança sozinha. Ele é exatamente, ele mostra, né, aquilo que está operando no campo de quem recebe ou de quem o afasta. E ele revela exatamente o que está por baixo. O que ainda existe de medo, o que ainda existe de culpa, o que ainda existe de crença instalada antes de você ter consciência para questionar. Você já viu isso acontecer? A mulher que fatura bem, mas o dinheiro some antes de pousar. A mulher que estava crescendo e ela criou um problema que consumiu tudo. Por quê? Porque a gente precisa criar situações para validar, né? A mulher que não consegue falar o preço sem sentir aquele aperto no peito. A mulher que dá desconto antes mesmo de alguém pedir. A mulher que entrega muito mais do que combinado, ó, a minha história que eu acabei de falar, e no final fica exausta e ressentida sem saber nomear o porquê. Isso não é incompetência financeira, isso é o campo falando. Então, o dinheiro, ele pode revelar para nós padrões que a pessoa não enxerga em mais lugar nenhum. O medo de receber que faz a mulher criar formas de devolver o que chega antes de assentar.
A culpa de prosperar que faz ela se sentir errada quando a conta está indo bem, como se a prosperidade dela tirasse de alguém. O medo de ser vista que faz ela pedir crescimento, mas se esconder de tudo que poderia fazer para esse crescimento acontecer. A ferida de merecimento que faz ela acreditar que ainda falta algo para poder cobrar o que vale. Isso aqui tem muito, né, na questão, ai, não posso cobrar isso aqui ainda porque eu estou apenas começando. Não importa se você está começando, você está servindo, você está entregando. E você tem que valorizar isso. A autossabotagem que aparece exatamente quando as coisas começam a ir bem, como se o campo não se sentisse seguro para sustentar mais. Quando você olha para o dinheiro com esse nível de consciência, ele para de ser inimigo Gente, presta atenção, vou repetir. Quando você olha para o dinheiro com esse nível de consciência, ele para de ser inimigo ou objetivo. Ele vira uma informação. Ele mostra onde o campo ainda precisa ser reorganizado e o campo se reorganiza. Tem muitas pessoas, temos muitas mulheres que ainda veem o dinheiro como um vilão. É o vilão da sua vida, porque ele não para ali, porque ele foge, né? E a gente tem que pensar que o dinheiro ele é uma energia, ele é uma entidade viva. Então, como é que eu estou tratando ele se ele é um reflexo que ele está fugindo? Tem um trabalho que a gente vai fazer ainda no Código da Mulher, que é Fazendo as Pazes com o Dinheiro, que é exatamente sobre isso. Por quê? A gente tem que ter a seguinte consciência. Antes do dinheiro faltar, porque a última coisa que vai faltar é o dinheiro, faltou alguma coisa. Então, meus amores, o que é que faltou em você antes do dinheiro faltar? Amor, autocuidado, autoconfiança, autoestima, valorização, fé, esperança, alegria, amor. O que é que faltou em você antes do dinheiro faltar? Você precisa olhar para você. Você precisa identificar aí em você o que é que faltou em você. E aí o dinheiro ele está sendo esse espelho para você se olhar. O espelho para você realmente perceber esse reflexo. Então o dinheiro de maneira alguma é o teu inimigo, ele é o teu melhor amigo, porque ele está te ajudando a olhar para isso. Vocês não precisam colocar aqui, tá? É muito particular de cada uma, mas eu quero que vocês anotem o que faltou em mim antes do dinheiro faltar. Foi amor? Foi o autocuidado? Foi a minha autoestima? Foi a minha alegria? O que faltou em mim? A gente precisa começar a identificar tudo isso. O que o dinheiro está revelando sobre a forma como você se enxerga e sobre o que você acredita que merece? Essas são perguntas de consciência, onde você vai ter que realmente parar por uns instantes, fechar os teus olhos, se conectar consigo. Não é se conectar com o dinheiro, não, é se conectar consigo. Ele é só um reflexo. E identificar tudo isso. É a partir de toda a identificação que nós conseguimos realmente organizar o campo e parar de repelir ele. Eu realmente vou atrair o dinheiro, a prosperidade na minha vida quando eu estiver na mesma frequência que ele. E qual é a principal energia do dinheiro? A alegria, o amor, o autocuidado. Como é que eu vou cuidar dos outros se eu não tenho estrutura, eu não consegui cuidar de mim? Eu não consegui me alimentar direito hoje. A minha vida foi uma loucura, ela foi uma correria. Meu Deus, olha para minha unha tá horrível. Meu Deus, como é que eu tô vestida? Olha o meu cabelo. A minha saúde, o meu corpo.
Eu estou exausta porque eu não estou conseguindo fazer um exercício físico, eu não estou conseguindo me alimentar direito, eu não estou conseguindo descansar o suficiente. Então, isso tudo é autocuidado. Como eu vou conseguir cuidar dos outros, cuidar do meu próprio dinheiro, se eu não estou cuidando de mim, realmente me amando? Então, esse aqui é um dos pontos principais. Essa é uma pergunta que fecha esse ponto muito importante. O que o dinheiro está revelando sobre a forma como você se enxerga e sobre o que você acredita que merece? Pare, reflita, conecte-se consigo. Não é procurando fora, é procurando dentro. E quando você identificar isso, não é para você trazer o sentimento de culpa, nem de vitimização. Não, é para você identificar e a partir daqui você iniciar um processo de transformação, ok? Meninas, está claro para vocês até aqui? Tranquilo? Eu posso te perguntar uma coisa? Com certeza, vocês estão à vontade, tá? É assim, a minha mãe, a gente sempre fala, a culpa é da mãe, né? A minha mãe, ela sempre foi muito controladora com o dinheiro, extremamente controladora. E nunca assim, e sempre foi muito pessimista com todas as coisas, assim. Ah, ela fazia. Tinha sucesso, ela ficava um pouco alegre, não tinha, ela ficava triste. Mas aí você falou da alegria, né? Da alegria de estar trazendo dinheiro e tal. Ela sempre foi assim, trabalhadora, sempre viu 300 mil formas de ganhar dinheiro, né? Apesar de ser servidora pública, ela sempre costurou, vendeu joia, vendeu roupa, vendeu isso, fazia um monte de coisa. Mas assim, nunca teve esse entusiasmo, não é alegria. O que que seria essa alegria que você falou, que você está se referindo? O que que é essa alegria? Que alegria para você, Paty. Vamos começar assim. O que te faz se sentir alegre? O que te faz sentir feliz? Então, nas mínimas coisas, você está falando? Sim, nas Tudo. mínimas Os coisas, hoje mínimos, né? meu conceito de alegria hoje é totalmente outro, é diferente. Porque às vezes, de algumas pessoas, da minha mãe é assim, se ela tem dinheiro para comprar, ela fica alegre. Se ela não tem, ela fica triste. Então, não tem uma continuidade dessa emoção, né? Assim, Uhum. assim, a alegria na minha vida, hoje eu sou uma pessoa que eu me considero alegre, que eu fico alegre com tudo, né? Inclusive, hoje eu fui almoçar com a minha mãe. Mas assim, tava todo mundo com cara de enterro na mesa e eu falando, contando coisa, piada, porque eu caí ontem, eu estava contando minha perna, tá toda machucada, porque eu caí, ralei, mas eu comecei a rir. E o que seria então essa alegria para a gente magnetizar, né? Essa Uhum. energia do dinheiro, a gente atrair. Porque apesar de não de hoje ter realmente essa questão da escassez, mas eu me considero uma pessoa alegre, uma pessoa assim entusiasmada, né, com a vida. É exatamente isso, né? Por que que as pessoas não prosperam? Porque essa alegria, ela oscila. Então, você tem que se conectar com o teu ser, o que é realmente esse sentimento de alegria. E você ir sentindo isso, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de dificuldade, porque é a alegria como a prosperidade. Eu não preciso ter algo para ser, eu tenho que ser e aí sim eu vou ter, né? Então a alegria ela é muito particular para cada um. Eu sempre gosto de trabalhar com vocês para vocês descobrir o ponto de alegria. Você pode parar depois, Paty, e você respirar, fazer um processo de meditação e vai trazendo na tua mente qual que foi o momento mais feliz da minha vida, onde que eu me senti mais alegre. Ai, foi nesse momento. Aí você vai bater aqui no time e você vai
anexar essa energia aqui, sabe? Isso aqui é alegria para mim. Esse é o sentimento. É assim que o meu corpo se sente num estado de alegria. É assim que o meu corpo se sente num estado de alegria. É assim que o meu corpo se sente num estado de alegria. E aí é tão interessante, porque essa técnica ela é tão simples. Quando você estiver para baixo, você vai dizer, corpo, ativando o estado de alegria, ativando o estado de alegria, ativando... Teu corpo lembra, teu corpo tem memória para tudo. Então, você pode fazer esse puxar, ou quando tu tá muito feliz, sabe? Aqui, ó, arquivando, entrando em ressonância com essa energia de alegria, porque o que é alegria para mim é uma coisa, para você é outra. Então é exatamente você encontrar o teu caminho de alegria, aonde que o teu corpo ele tá sentindo a alegria. Eu nesse momento, um momento de alegria muito grande, então eu tô aqui, ó, corpo aqui é a frequência da alegria para mim. Eu quero que você guarde essa memória e que ela esteja ativa aqui sempre. E aí você vai batendo aqui no teu timo. É muito incrível. Você bate, faz os pontinhos de FT, eu garanto que vocês conhecem. Usa o pontinho aqui, ó, da mão, sabe? Mas dá aquela... Sabe quando a gente fala assim que a gente vai chamar alguém, a gente dá o cutucão no ombro? Dá um cutucão no teu corpo. Ô, corpo, ó, isso aqui que é alegria, ó. Eu quero me sentir assim. E você não vai conseguir manter 100%, você é humana. Mas você vai lembrar o teu corpo. Você vai retornar isso. Então, você pode estar fazendo esse exercício, tá? É muito importante. Eu acho que essa questão da oscilação, eu acho que puxa muito, né? Então, às vezes, eu sei que eu ainda tenho, não como era no passado, mas eu ainda tenho essas oscilações, assim, até às vezes de parar e estar, assim, muito triste, ou às vezes com nada. Olha só que interessante, nós somos cíclicas, né? As mulheres são cíclicas, então a gente passa pelos ciclos de 28 e 28 dias, né? É as fases da lua ali, a fase lunar, não tem para onde a gente fugir, é isso, ponto final. Né? Eu não sei aprofundar tanto para como quem trabalha com o sagrado feminino estuda sobre isso, mas eu descobri uma coisa que eu falei, caraca! A gente, nesse ciclo de 28, só tem 2 dias que a gente não tem nada nos interferindo. Nada. É os 2 dias que a gente tá sabe? Muito bem. Porque os nossos hormônios estão instáveis, o nosso humor está instável, as energias estão... E aí, vai variar de mulher para mulher. Aí você vai ter que... Gente, você pensa que de 28 dias são só 2 dias que não tem nenhuma interferência? Então, sim, a gente vai oscilar. E aí é um trabalho interno muito profundo. E aí a gente vai lembrar, corpo, eu sei que tá puxado hoje, não tô legal, mas vamos puxar aqui uma frequência de alegria para melhorar esse dia, para melhorar esse corpo, para melhorar esse ânimo. Muito boa a tua pergunta. Maravilhoso, né? Eu sei que existem N formas, mas o que eu preciso compartilhar é que isso aqui funciona, tá? Isso aqui funciona muito. Ou, de repente, você até... eu gosto de assistir vídeos que me façam rir. Eu vou puxando a alegria, sabe? Eu vou usando o que eu sei que vai contribuir. E vai ter dias que, gente, não vai adiantar nada. Porque o ciclo, ele tá presente, né? Ele tá ali. E aí eu vejo, assim, a gente que já é 40 a mais, né? Que tá em perimenopausa, umas já estão... Gente, é bem desafiador. É muita questão hormonal do corpo, da lua e de tudo, né? Aí tem a lua nova, tem a lua crescente, tem a lua cheia que tá em tudo. A gente é um compilado.